Você já sentiu como se estivesse sempre ocupado, sempre tentando, sempre se esforçando, mas no fundo, com a sensação de que algo invisível está travando sua vida? Como se você estivesse correndo, mas não saísse do lugar. Como se trabalhasse mais do que nunca, pensasse o tempo todo em dinheiro, em contas, em futuro, e mesmo assim a prosperidade não fluísse. Isso não acontece por acaso. E não tem nada a ver com falta de capacidade, falta de inteligência ou falta de força de vontade. Na maioria das vezes, o problema não está no quanto você faz, está no estado da sua mente enquanto você faz. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando pessoas extremamente bem-sucedidas. Homens e mulheres que construíram fortunas, impérios, legados, e quanto mais ele observava, mais percebia um padrão silencioso, quase invisível, que separava aqueles que prosperavam daqueles que apenas sobreviviam. Esse padrão não estava no talento, não estava no esforço físico e nem mesmo na sorte. Estava na organização interna da mente. Hill dizia que uma mente desorganizada é como um escritório em completo caos. Papéis espalhados, informações perdidas, prioridades misturadas. Mesmo que exista muito potencial ali, nada flui com clareza. Decisões atrasam, oportunidades passam despercebidas, energia se dispersa. Agora pense nisso por um instante. Quantos pensamentos atravessam sua mente todos os dias? Quantas preocupações, lembranças, medos, planos inacabados, promessas não cumpridas a si mesmo? Essa bagunça interna cria um ruído constante e esse ruído afeta diretamente a forma como você age, escolhe, fala, reage e principalmente a forma como o dinheiro responde a você, porque o dinheiro não responde ao desespero, não responde ao esforço cego, ele responde à clareza. Enquanto você ouve isso, perceba algo simples. Quando sua mente está confusa, tudo parece pesado. Mas quando existe clareza, até o esforço se torna leve. Se isso já fez sentido para você, escreva nos comentários. Nem que seja só mentalmente agora. Eu escolho clareza. Esse pequeno gesto começa a alinhar sua atenção. Hill afirmava que a maioria das pessoas vive em um estado de confusão permanente, mas chama isso de vida normal. Elas acordam já cansadas, reagem aos problemas do dia, apagam incêndios emocionais e no fim da noite sentem que fizeram muito, sem ter construído nada sólido. E então se perguntam por que o dinheiro não fica, por que as oportunidades não se repetem, por que tudo parece instável. O que quase ninguém percebe é que prosperidade exige ordem. E ordem começa dentro. Existe uma lei silenciosa atuando o tempo todo. O exterior sempre reflete o interior. Uma vida desorganizada é quase sempre o reflexo de uma mente desorganizada. E uma mente desorganizada dificilmente sustenta a abundância. Mas aqui está o ponto mais importante. E poucas pessoas entendem isso. Organizar a mente não é sobre pensar positivo o tempo todo. É sobre eliminar o excesso. É sobre decidir o que merece sua energia e o que precisa ser descartado. Hill chamava isso de definiteness of purpose, definição clara de propósito. Sem isso, a mente vagueia. E uma mente que vagueia consome energia sem gerar resultados. Daqui a pouco você vai entender por que essa definição é considerada o primeiro passo real para destravar dinheiro na vida de alguém. E mais, por que pular esse passo faz qualquer esforço financeiro fracassar, mais cedo ou mais tarde. Mas antes, deixe-me te mostrar algo essencial. Observe pessoas que vivem reclamando que o dinheiro nunca sobra. Elas estão sempre resolvendo problemas urgentes, sempre apagando incêndios, sempre lidando com consequências. Isso não é azar, é desorganização interna se manifestando externamente. Já pessoas prósperas não são menos ocupadas, elas são mais organizadas mentalmente. Elas sabem dizer não, sabem priorizar, sabem onde colocar foco
Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar coisas que antes passavam despercebidas, compartilhar esse vídeo com alguém próximo é uma forma simples de reforçar essa energia de clareza. Prosperidade cresce quando é multiplicada. E agora preste muita atenção nisso, porque essa é uma virada silenciosa. Quanto mais confusa está a sua mente, mais você tenta controlar tudo. E quanto mais tenta controlar tudo, mais perde energia. A clareza faz o oposto. Ela simplifica, ela direciona, ela cria espaço. E é nesse espaço que o dinheiro entra. No próximo trecho, você vai perceber como pequenas decisões mentais, aparentemente insignificantes, estão bloqueando sua prosperidade todos os dias, sem que você perceba. Existe um detalhe curioso que Napoleon Hill observou ao entrevistar pessoas que pareciam estar sempre à beira de uma grande virada, mas nunca cruzavam essa linha. Elas sabiam o que queriam, em teoria. Falavam de metas, planos, sonhos, mas internamente viviam em constante contradição. Uma parte delas queria prosperar, outra parte tinha medo do que essa prosperidade exigiria. Essa divisão interna cria um tipo específico de desorganização que não é visível aos olhos, mas é sentida na vida financeira. É quando você quer crescer, mas se sabota. Quer ganhar mais, mas adia decisões. Quer mudar, mas se apega ao familiar, mesmo que ele esteja te limitando. Hill chamava isso de falta de alinhamento mental. Quando sua mente não está alinhada, você envia sinais contraditórios ao mundo. E o mundo responde com instabilidade. O dinheiro entra, mas não fica. As oportunidades aparecem, mas não se sustentam. Nada cria raiz. E aqui está algo que quase ninguém fala. O dinheiro não gosta de ambientes confusos. Pense em um local físico completamente desorganizado. Você se sentiria confortável deixando algo de valor ali? Provavelmente não. O mesmo acontece no plano mental. Se sua mente está cheia de ruídos, pendências emocionais, decisões inacabadas, o fluxo financeiro sente isso, não de forma mística apenas, mas prática. Uma mente confusa toma decisões confusas. Uma mente cansada aceita menos do que merece. Uma mente dispersa perde timing. Agora, observe sua própria rotina mental. Quantas vezes você começa algo e não termina? Quantas ideias ficam abertas sem fechamento? Quantas decisões você empurra para depois? Cada coisa inacabada ocupa espaço. Cada pendência mental consome energia. E energia dispersa não se transforma em prosperidade. Se você percebe que isso acontece com você, reconheça internamente agora. Não como culpa, mas como consciência. Muitas pessoas estão passando por isso neste exato momento e só o fato de você estar ouvindo isso já indica um movimento de organização começando. E existe algo poderoso que acontece quando você reconhece padrões internos. Eles começam a perder força. Hill dizia que clareza não surge de grandes revoluções, mas de pequenos ajustes consistentes. Não é sobre mudar tudo de uma vez, mas sobre parar de se trair diariamente com pequenas desordens internas. Por exemplo, dizer que vai fazer algo e não fazer, prometer e adiar, pensar em agir e se distrair. Cada micro-quebra de compromisso com você mesmo enfraquece sua mente. E uma mente enfraquecida tem dificuldade de sustentar a abundância. Isso não é moral, é mecânico. Prosperidade exige uma mente que confia em si mesma. E essa confiança nasce da coerência. Enquanto você escuta isso, talvez perceba que muitas das travas na sua vida não vieram de fora, vieram de dentro. De hábitos mentais que foram se acumulando ao longo do tempo. E aqui está uma verdade libertadora. O que foi construído pode ser reorganizado. Não importa há quanto tempo você se sente travado. Não importa quantas tentativas frustradas ficaram para trás. A organização começa no momento em que você decide reduzir o ruído. Uma pergunta simples, mas poderosa, que Hill recomendava fazer com frequência é:
Isso que estou fazendo agora me aproxima ou me afasta da vida que desejo? Essa pergunta reorganiza a mente instantaneamente. Ela traz foco, ela corta excessos. Se essa reflexão está abrindo algo em você, deixe registrado nos comentários, mesmo que seja com uma palavra simples como clareza ou ordem. Quando você externaliza uma decisão interna, ela se fortalece. A partir daqui, algo começa a mudar. Porque o dinheiro não chega quando você corre atrás dele. Ele chega quando você cria espaço para recebê-lo. E no próximo trecho, você vai entender como a desorganização emocional, aquela que você nem percebe, está diretamente ligada à sensação de esforço constante sem recompensa. Existe um tipo de cansaço que não vem do trabalho físico, ele vem da mente carregada. É aquele desgaste que aparece mesmo quando o dia não foi pesado, mas você termina sentindo que algo drenou sua energia. Esse cansaço silencioso é um dos maiores inimigos da prosperidade, porque ele faz você confundir esforço com progresso. Muita gente acredita que está dando o seu melhor, quando na verdade está apenas gastando energia, tentando manter tudo sob controle, sem organização interna. E manter o caos exige muito mais força do que construir ordem. Napoleon Hill observou que pessoas financeiramente bem-sucedidas não eram necessariamente as que trabalhavam mais horas, mas as que desperdiçavam menos energia mental. Elas sabiam exatamente onde colocar foco e, principalmente, onde não colocar. Agora pense nisso com honestidade. Quantas preocupações você carrega que não geram retorno algum? Quantas coisas você tenta resolver ao mesmo tempo? Quantas vezes sua mente está no futuro, no passado e raramente no agora? Essa dispersão cria um efeito perigoso. Você sente que está sempre ocupado, mas raramente produtivo. E quando produtividade não se traduz em resultado, surge a frustração. A frustração, por sua vez, cria pressa, e pressa é inimiga da prosperidade duradoura. O dinheiro não responde bem à ansiedade, ele responde à clareza, direção e constância. Uma mente organizada sabe esperar, uma mente confusa quer tudo agora. É por isso que tantas pessoas entram em ciclos de altos e baixos financeiros. Ganham um pouco, perdem, avançam, recuam, não porque não merecem mais, mas porque internamente não sustentam estabilidade. E aqui entra um ponto crucial. Não existe vida financeira organizada com emoções desorganizadas. Se você reage impulsivamente, se culpa demais, se cobra sem estrutura, isso se reflete diretamente na forma como você lida com oportunidades. Você aceita menos do que vale, recusa o que poderia expandir ou entra em situações sem planejamento. Hill dizia que o subconsciente trabalha com padrões repetidos. Se o padrão interno é confusão, o externo reflete instabilidade. Se o padrão interno é ordem, o externo começa a responder com fluidez. E essa ordem não começa em planilhas, agendas ou aplicativos. Ela começa na forma como você lida com seus próprios pensamentos. Por exemplo, quando surge um problema, você entra em pânico ou entra em análise. Quando algo não sai como esperado, você se paralisa ou ajusta a rota. Essas respostas automáticas moldam seu destino financeiro mais do que qualquer estratégia externa. Se você está ouvindo isso agora, talvez perceba que muitas decisões do passado foram tomadas em estados emocionais desorganizados. E tudo bem, isso não é um erro, é um ponto de partida. O que realmente trava uma pessoa não é errar, é continuar repetindo o mesmo padrão, esperando resultados diferentes. Organizar a vida começa por algo simples, mas profundo. Reduzir reações e aumentar respostas conscientes. Quando você reage, perde poder. Quando responde, assume controle. Se essa mensagem está fazendo sentido, escreva nos comentários algo como "assumo o controle" ou "eu escolho ordem". Pode parecer pequeno, mas esse gesto cria um micro compromisso com você mesmo.
e microcompromissos constroem grandes mudanças. A partir do momento em que sua mente começa a operar com menos ruído, algo curioso acontece. Você passa a perceber oportunidades que sempre estiveram ali, mas eram invisíveis no meio da confusão. E no próximo trecho, você vai entender por que a desorganização diária, aquelas pequenas bagunças ignoradas, está drenando não só seu dinheiro, mas também sua confiança em si mesmo. Existe um engano comum que prende muitas pessoas por anos: acreditar que a desorganização é algo pequeno, inofensivo, quase irrelevante. Um detalhe aqui, outro ali. Um atraso tolerável. Uma bagunça temporária. Mas o que parece pequeno, quando repetido todos os dias, constrói um padrão invisível que governa sua vida. Napoleon Hill dizia que o caráter de uma pessoa é revelado não nas grandes decisões, mas nas pequenas escolhas feitas quando ninguém está olhando. A desorganização diária funciona da mesma forma. Ela se instala silenciosamente e vai corroendo sua confiança interna. Quando você ignora pequenas bagunças, sua mente registra uma mensagem sutil: está tudo bem deixar para depois. Não precisa resolver agora. Isso não é tão importante. Com o tempo, essa mensagem se expande para áreas maiores. Decisões financeiras são adiadas, conversas importantes são evitadas, projetos ficam pela metade. E sem perceber, você começa a viver sempre em modo de pendência. Pendências geram peso mental gera cansaço. Cansaço gera escolhas fracas, e escolhas fracas afastam dinheiro. Não porque o dinheiro castigue, mas porque ele exige precisão. Oportunidades financeiras costumam aparecer por janelas curtas. Se sua mente está ocupada demais, tentando lembrar do que ficou para trás, você não percebe o que está chegando. Observe sua vida com sinceridade agora. Existe algo simples que você vem adiando resolver? Um documento, uma conversa, uma organização básica? Algo que você pensa, depois eu vejo? Esse depois é mais poderoso do que parece. Ele cria uma sensação constante de atraso interno, como se você estivesse sempre correndo atrás da própria vida. E quando você vive em atraso, o dinheiro também se atrasa. Hill explicava que pessoas bem-sucedidas desenvolvem o hábito de encerrar ciclos rapidamente. Não deixam coisas abertas sem necessidade. Elas entendem que cada ciclo aberto ocupa espaço emocional e cognitivo. Fechar ciclos não é sobre perfeição, é sobre respeito consigo mesmo. Quando você conclui algo simples, sua mente libera dopamina, o neurotransmissor da motivação. Isso cria um efeito dominó. Você se sente mais capaz, mais confiante, mais alinhado. E essa energia começa a se refletir externamente. Por isso, organizar a vida não começa com grandes mudanças, mas com decisões pequenas e conscientes. Arrumar um ambiente, finalizar uma tarefa pendente, cumprir uma promessa feita a si mesmo. Esses atos parecem banais, mas eles reprogramam seu subconsciente para operar em modo de conclusão, não de adiamento. Se você sente que isso descreve sua realidade, escreva nos comentários algo simples, como "eu fecho ciclos". Esse gesto ativa um compromisso interno e ainda ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo a se sentirem acompanhadas. Existe uma força silenciosa quando você percebe que não está sozinho nessa jornada. Prosperidade também é ambiente, inclusive o ambiente emocional coletivo que você escolhe fazer parte. E no próximo trecho, você vai entender por que muitas pessoas trabalham duro, se esforçam, fazem tudo certo, mas continuam travadas financeiramente por um único fator invisível que quase ninguém presta atenção. Existe um fator invisível que trava mais pessoas do que a falta de oportunidades, a falta de dinheiro inicial, ou até a falta de conhecimento. Esse fator é a desordem interna entre o que você faz e o que você acredita merecer. Muita gente trabalha duro, se esforça, acorda cedo, cumpre tarefas, mas
lá no fundo, não se sente realmente digna de prosperar com leveza. Existe uma crença silenciosa de que ganhar dinheiro precisa ser difícil, pesado, quase sofrido, e essa crença cria um bloqueio poderoso. Napoleon Hill identificou isso como um conflito entre o desejo consciente e a programação subconsciente. Você diz que quer abundância, mas age como se ela fosse algo distante, perigoso ou reservado para poucos. E o subconsciente sempre vence. Quando existe esse conflito, a pessoa até avança, mas algo acontece para puxá-la de volta. Uma decisão mal tomada, um gasto impulsivo, uma oportunidade recusada sem motivo claro, um medo súbito de crescer. Isso não é azar, é desorganização interna. Organizar a vida, nesse nível mais profundo, significa alinhar o que você quer com o que você permite. Porque permitir é diferente de desejar. Desejar é mental, permitir é emocional. Se você cresceu ouvindo que dinheiro muda as pessoas, que quem tem muito dinheiro é ganancioso, que prosperar demais gera problemas, essas ideias ficam registradas no seu sistema emocional. E sempre que você se aproxima de um avanço, algo dentro de você aciona o freio. É como dirigir com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O carro até anda, mas desgasta tudo. Hill dizia que a prosperidade começa quando você se sente confortável com a ideia de receber. Não apenas ganhar, mas receber. Receber ajuda, receber oportunidades, receber reconhecimento, receber dinheiro sem culpa. Agora reflita. Quando algo bom acontece na sua vida, você aceita ou se sente desconfortável? Quando recebe elogios, você minimiza? Quando surge uma chance maior, você duvida de si? Essas reações revelam muito sobre sua organização interna. Uma mente organizada entende que prosperar não tira nada de ninguém. Pelo contrário, quanto mais alinhada você está, mais valor você gera. Se essa reflexão tocou você, escreva nos comentários algo como "Eu me permito prosperar". Essa afirmação simples começa a reorganizar sua relação emocional com o dinheiro. E se você conhece alguém que vive se esforçando muito, mas parece sempre travado, compartilhar este vídeo pode ser exatamente o empurrão silencioso que essa pessoa precisa. Prosperidade cresce quando circula. Existe um ponto de virada que acontece quando você para de lutar contra o dinheiro e começa a colaborar com ele. Esse ponto não é externo, ele acontece dentro. E no próximo trecho, você vai entender como criar um estado mental de ordem contínua, mesmo em meio ao caos do dia a dia, sem precisar virar sua vida de cabeça para baixo. Existe um mito perigoso que faz muita gente desistir cedo demais. A ideia de que primeiro a vida precisa estar perfeita para depois tudo fluir. Isso nunca acontece. O que muda tudo é aprender a criar ordem interna, mesmo quando o externo ainda está confuso. Napoleon Hill deixou isso muito claro ao estudar pessoas que prosperaram em meio a crises, dificuldades e incertezas. Elas não esperaram o cenário ideal. Elas organizaram a mente antes que o mundo ao redor se organizasse. E essa é uma das maiores chaves que quase ninguém percebe. Quando você aprende a manter clareza interna, o caos externo perde poder. Problemas continuam existindo, mas deixam de te dominar emocionalmente. E quando você não é dominado pelas circunstâncias, passa a tomar decisões melhores. A maioria das pessoas entra em desordem mental porque tenta controlar tudo ao mesmo tempo. Isso é impossível. O controle absoluto gera ansiedade. A ansiedade gera decisões reativas. E decisões reativas quase sempre custam dinheiro. Organização verdadeira não é controlar tudo, é escolher o que merece sua atenção agora. Uma mente organizada sabe priorizar. Ela entende que algumas coisas podem esperar e outras não. Observe como você reage quando surge um imprevisto. Você perde o eixo ou ajusta o foco. Pessoas prósperas não são aquelas que não enfrentam problemas, mas as que não permitem que o problema roube sua direção.
Hill dizia que direção clara é mais importante do que velocidade. Muitas pessoas correm muito, mas sem direção. Isso gera cansaço, frustração e sensação de estar sempre recomeçando. Quando você define internamente o que é prioridade, algo muda no seu comportamento. Você passa a dizer mais não, passa a respeitar seu tempo, passa a escolher melhor onde coloca sua energia. E energia bem direcionada se transforma em resultado. Talvez você perceba que até hoje tentou resolver sua vida financeira aumentando o esforço, quando o que faltava era reduzir ruído, menos distrações, menos decisões desnecessárias, menos compromissos que não levam a lugar nenhum. Organizar a vida é, muitas vezes, parar de carregar o que não é seu. Expectativas alheias, comparações, pressões sociais. Tudo isso pesa, confunde e trava. Se você sente que chegou a hora de simplificar, escreva nos comentários algo como "Eu escolho clareza". Esse tipo de declaração fortalece sua intenção e ainda cria conexão com pessoas que estão na mesma frequência. E se esse conteúdo está te ajudando a enxergar coisas que antes passavam despercebidas, permanecer inscrito no canal é uma forma simples de continuar alimentando sua mente com esse tipo de organização silenciosa que transforma. Existe um ponto em que você percebe que não precisa de mais informação, precisa de mais alinhamento. E alinhamento é o que permite que o dinheiro encontre caminhos até você sem tanto atrito. No próximo trecho, você vai entender por que pequenas mudanças de postura diária criam efeitos financeiros acumulativos e como pessoas comuns constroem prosperidade sem parecer que estão se esforçando o tempo todo. Existe algo curioso que acontece quando a organização começa de dentro para fora. A vida começa a responder com sincronicidades. Pessoas certas aparecem, ideias surgem no momento exato, oportunidades parecem coincidências, mas não são. Elas são resultado de um estado interno mais claro. Quando sua mente está confusa, você até recebe oportunidades, mas não as reconhece. Elas passam despercebidas. Quando sua mente está organizada, você enxerga valor onde antes via apenas rotina. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma realidade externa e ter resultados completamente diferentes. Uma está alinhada internamente, a outra não. O dinheiro segue o alinhamento, não o esforço cego. Napoleon Hill observou que prosperidade raramente vem de grandes eventos isolados. Ela nasce da soma de decisões pequenas, tomadas de forma consistente, em um estado mental equilibrado. E equilíbrio é consequência direta de organização. Repare como decisões financeiras ruins quase sempre são tomadas em momentos de pressa, medo ou exaustão. Não é falta de inteligência, é falta de clareza. Uma mente sobrecarregada busca alívio imediato, não crescimento sustentável. Quando você organiza sua rotina, mesmo que minimamente, algo muda no seu cérebro. Você passa a confiar mais em si mesmo. Essa autoconfiança silenciosa é percebida pelas pessoas ao seu redor. Ela influencia negociações, parcerias, convites e até a forma como você é tratado. Prosperidade também é percepção externa. Pessoas organizadas transmitem segurança, e segurança atrai recursos. Não apenas dinheiro, mas acesso, informação e apoio. Talvez você tenha passado anos acreditando que precisava se tornar outra pessoa para prosperar, mais agressiva, mais ousada, mais diferente de quem você é. Mas a verdade é mais simples e mais confortável. Você só precisa remover o excesso que está te atrapalhando. Menos bagunça mental, menos culpa, menos urgência artificial. Se isso faz sentido para você, deixe nos comentários algo como "Estou me organizando por dentro". Esse pequeno gesto reforça o compromisso consigo mesmo e fortalece a energia coletiva de quem está ouvindo agora. E se você percebe que esse tipo de mensagem te ajuda a desacelerar a mente e enxergar com mais nitidez,
Compartilhar esse vídeo com alguém próximo pode ser uma forma simples de multiplicar esse efeito. Há uma diferença enorme entre estar ocupado e estar produtivo. A organização te ensina a sair do primeiro estado e entrar no segundo. E produtividade verdadeira não cansa tanto quanto parece, porque ela elimina desperdício de energia. No próximo trecho, você vai compreender por que organizar pensamentos, palavras e hábitos cria um campo favorável para que o dinheiro se mova em sua direção com menos resistência, mesmo que nada pareça mudar de um dia para o outro. Talvez você esteja começando a perceber algo importante agora. A prosperidade não chega fazendo barulho. Ela chega quando o ambiente interno está preparado para recebê-la. E esse preparo não é visível para os outros, mas é decisivo para você. Organizar pensamentos é aprender a não reagir a tudo. É escolher conscientemente quais ideias você alimenta e quais você deixa passar. Nem todo pensamento merece atenção. Muitos só existem para testar sua disciplina mental. Quando você passa a observar seus próprios padrões, nota como certos hábitos mentais se repetem. Preocupação excessiva, antecipação negativa, medo de errar, comparação constante. Tudo isso ocupa espaço. E espaço ocupado não pode ser preenchido por algo novo. O dinheiro, assim como oportunidades, precisa de espaço para circular. Napoleon Hill falava muito sobre o poder do hábito silencioso. Não aquele hábito exibido, mas o interno. A forma como você começa o dia, como conversa consigo mesmo, como reage quando algo sai do controle. Esses momentos moldam sua frequência diária. E frequência não é algo místico, é comportamento repetido. Se todos os dias você acorda já se sentindo atrasado, devendo algo à vida, correndo contra o tempo, sua mente entra em modo de sobrevivência. Nesse estado, você pensa pequeno, age defensivamente e evita riscos inteligentes. Mas quando você cria uma rotina simples, organizada, mesmo que curta, você envia um sinal diferente para si mesmo. Eu estou no comando. Esse sinal muda sua postura, seu tom de voz, suas decisões. E decisões moldam destino financeiro. Talvez por isso você já tenha visto pessoas com menos recursos prosperarem mais rápido do que outras cheias de potencial. Elas não tinham mais talento, tinham menos bagunça interna. Se em algum momento você sentiu que precisava ouvir isso hoje, escreva nos comentários: eu estou criando espaço. Essa afirmação ajuda a fixar essa nova consciência e ainda conecta você a quem está passando pelo mesmo processo. E se você sente que esse tipo de conteúdo te ajuda a alinhar mente e direção, manter-se inscrito no canal é uma maneira simples de continuar nesse fluxo de organização e clareza. Estamos chegando a um ponto importante. No próximo trecho, você vai entender como consolidar tudo isso em uma postura diária, prática e sustentável, sem pressão, sem perfeccionismo e sem aquela sensação constante de estar atrasado na vida. O ponto mais importante de tudo isso é compreender que organização não é rigidez, não é controle excessivo, não é viver preso a listas ou regras. Organização verdadeira é alinhamento, é quando o que você pensa, sente e faz começa a caminhar na mesma direção. Quando isso acontece, a sensação de luta constante diminui. A vida deixa de parecer uma batalha diária e passa a se comportar como um caminho que responde aos seus passos. Nem sempre rápido, mas sempre coerente. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Na verdade, tentar mudar tudo é mais uma forma de desorganização. O que transforma é constância suave. Pequenas escolhas repetidas com consciência criam uma base sólida. E bases sólidas sustentam crescimento. Talvez hoje você não tenha clareza total do futuro, e está tudo bem. Clareza não nasce completa, ela se revela conforme você caminha com intenção. O que importa é parar de se sabotar com excesso de ruído, distração e cobrança.
A prosperidade começa quando você para de se tratar como alguém perdido e passa a se tratar como alguém em construção. Quando você organiza a sua vida, você envia uma mensagem silenciosa ao mundo: eu estou pronto. E o mundo responde. Às vezes com ideias, às vezes com encontros, às vezes com oportunidades inesperadas. Mas responde. O dinheiro não foge de você. Ele apenas evita ambientes confusos. E à medida que você cria ordem, ele encontra caminhos mais naturais para se aproximar. Se essa mensagem fez sentido, deixe nos comentários algo simples como: eu escolho organizar minha vida. Esse gesto não é para o algoritmo apenas. É um compromisso interno, um marco. E se você sente que esse canal te ajuda a manter essa clareza ao longo do tempo, permanecer inscrito e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir isso é uma forma de fortalecer esse movimento silencioso de prosperidade consciente. Continue cuidando do seu espaço interno. Continue escolhendo clareza. Continue criando ordem onde antes havia confusão. Porque quando a vida encontra organização, ela começa a fluir. E lembre-se, você não está atrasado. Você está exatamente no momento em que decidiu se alinhar. Se essa mensagem falou com você, não deixe isso passar em silêncio. Comente agora uma frase simples, mas poderosa, como: então eu escolho a prosperidade, ou eu organizo minha vida a partir de hoje. Quando você escreve, você afirma. E quando afirma, você ativa. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que está travado, sobrecarregado ou perdido. Às vezes, essa mensagem é exatamente o empurrão que falta para a vida de alguém começar a fluir. E se você quer continuar alimentando sua mente com conteúdos que organizam, fortalecem e abrem caminhos para a prosperidade, se inscreva no canal Vozes da Prosperidade agora. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que você precisava ouvir no momento certo. Aqui, cada palavra tem um propósito e a sua presença faz parte desse movimento.